Queridos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Enquanto você encontra, eu quero externar a minha alegria e gratidão a Deus em poder estar com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Marcelo. Deus abençoe, Senhor. Pastora Tânia, que Deus abençoe este casal de uma forma toda especial. Amém, irmãos? Catuca seu irmão assim, diga para ele: meu irmão, ajeita a cara e dá um glória. Eu vou confidenciar algo aqui aos irmãos. Aqui não é o pregador que taca fogo nos irmãos, viu? Não adianta, aqui é o povo que taca fogo no pregador. Nós aprendemos que a igreja é a cara do seu pastor, né, irmãos? Agora tem umas igrejas que a gente vai pregar que é só aleluia, só Jesus na causa. 2 Samuel capítulo 6, o verso de número 10 a seguir. Você encontrou? Diga amém. E não quis Davi levar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas antes fez-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tens por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. E você diga amém. Antes de você se assentar, você vai apertar pelo menos mão de 4 irmãos, da direita, da esquerda, atrás e à frente. Só um minuto. Pelo amor de Deus, com um sorriso nos lábios, diga para ele: meu irmão, Deus tem vitória para você aqui hoje. Pode se assentar dando glória. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, lemos aqui esta noite um texto ora conhecido por todos nós que apreciamos a palavra de Deus. Segundo o epígrafe da Bíblia, que diz: Davi leva a arca para Jerusalém. Olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que Davi, nesta ocasião, ele tornou a juntar os escolhidos de Israel. E a Bíblia diz que Davi deu uma ordem para que ajuntasse os escolhidos de Israel. E após Davi ditar esta ordem, se aproximaram dele cerca de 30 mil homens, que faziam parte do exército de escolhidos de Israel. Quando os 30 mil homens se aproximam de Davi, Davi começou a transmitir a eles qual seria a tarefa que ambos teriam que executar juntos nesta ocasião. E a Bíblia diz que a tarefa seria tal: Davi, acompanhado com os 30 mil homens, teria que buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab e trazê-la de volta para Jerusalém. Davi, acompanhado com os 30 mil homens, teria que buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab e trazê-la de volta para Jerusalém. Israel, neste período, estava vivendo um período de restituição, porque a Bíblia diz que em uma guerra entre Israel e os filisteus tomaram a arca do Senhor e a levaram para o templo de Dagom. A Bíblia diz então que o peso da glória de Deus que estava sobre a arca fez com que a estátua de Dagom caísse por terra, pastor Marcelo. A Bíblia diz então que os filisteus devolveram a arca do Senhor, mas não a devolveram para o seu local de origem, Jerusalém. A Bíblia diz que a arca do Senhor fora parar na casa de Abinadab. Abinadab, segundo a Bíblia, ele morava em uma cidade cujo seu nome era Baalim de Judá. Baalim de Judá, segundo a história bíblica, era uma cidade de difícil acesso, tanto para entrar quanto para sair,
A Bíblia diz que era uma cidade de difícil acesso, porque ela ficava no alto de uma grande colina, no alto de uma grande montanha. Os filisteus devolveram a arca do Senhor, mas não a devolveram para o seu local de origem, Jerusalém. Davi, junto com os 30.000 homens, teria que buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab e trazê-la de volta para Jerusalém. A Bíblia diz que Abinadab morava em Baalim de Judá, e Baalim de Judá era uma cidade de difícil acesso. Davi e os 30.000 homens sabiam que a tarefa seria difícil, mas ambos aceitaram. Afinal, quem é que não se alegra em receber de volta aquilo que perdeu um dia? Davi, quando transmitiu a eles qual seria a tarefa, Enoque, eles não viram obstáculos, eles não viram distância, não viram dificuldade, mas mais que depressa eles lembraram: vamos ter de volta aquilo que nós perdemos um dia. A Bíblia diz então que Davi e os 30.000 homens partiram para a casa de Abinadab. Pastor Marcelo, enquanto Abinadab aguardava por Davi, Abinadab começa a se preocupar. Como é que Davi deixará a minha cidade, levando a arca do Senhor em paz, em segurança, de volta para Jerusalém? A Bíblia diz que Abinadab resolveu facilitar o cortejo da arca. Primeiro, ele mandou construir um carro de boi. Construíram um carro de boi, colocaram a arca do Senhor sobre o carro de boi. Logo em seguida, Abinadab chama os seus 2 filhos. Primeiro, o mais jovem, cujo seu nome era Aiô. Aiô, pelo fato de ser o mais jovem, ele teria o trabalho, a tarefa de direcionar o cortejo da arca, porque a tarefa seria difícil, mas Aiô conhecia a cidade que ele morava. Então Abinadab pensou em tudo: Aiô, você vai ficar na frente do cortejo da arca e você vai direcionar o cortejo da arca. Atrás da arca do Senhor, a Bíblia diz que Abinadab coloca o seu filho mais velho, um cujo seu nome era Uzá. Uzá, segundo a Bíblia, teria o trabalho de estar atento, não deixar faltar nada no cortejo da arca do Senhor. Abinadab pensou em tudo. Quando Davi chega na cidade de Baalim de Judá, ele percebe que aquilo que parecia ser difícil começa a se tornar fácil, porque ambos estavam na mesma visão, ambos estavam no mesmo propósito. E quando todos estão na mesma visão, o negócio flui, Deus abençoa, o negócio dá certo, Deus opera, Deus atua, porque todos estão na mesma visão. Não tem grande, não tem melhor, não tem quem prega mais, não tem quem canta mais. Todos estavam na mesma visão. Quando Davi chega na cidade de Baalim de Judá, vê que o cortejo da arca do Senhor estava pronto. A história diz que o que mais Davi queria era ter a arca do Senhor de volta na sua cidade. Ele não fica por muito tempo na cidade de Baalim de Judá, e começa o tão esperado cortejo da arca do Senhor. Aiô direcionando o cortejo da arca. A Bíblia diz que facilmente eles deixaram a cidade de Baalim de Judá. Quando deixam a cidade de Baalim de Judá, obreiros, a Bíblia diz que eles entram no município vizinho, ou na cidade vizinha, conhecida como a Eira de Nacon. A Bíblia diz que tudo estava indo muito bem. Davi estava saltando de alegria, os levitas estavam adorando, os sacerdotes estavam atentos, Uzá estava atrás do cortejo da arca, ligado, atento. E a Bíblia diz que a arca do Senhor estava voltando para Jerusalém, voltando para o templo. Mas a Bíblia diz que enquanto eles passavam pela Eira de Nacon, acontece um fato inesperado nessa história. A Bíblia diz que um dos bois que puxava o carro de boi, ele tropeçou numa pedra. Ou seja, quando o boi tropeça na pedra, a arca do Senhor pendeu-se, ou seja, ela quis cair. Quando a arca do Senhor, ela balança no carro de boi e quer cair, Uzá, o filho mais velho de Abinadab, ele lembra do que o seu pai disse: Uzá, fique atento no cortejo da arca. Quando Uzá vê que a arca do Senhor quis cair, ele estende a sua mão. Quando ele estende a mão,
a Bíblia diz que a ira de Deus se apodera da vida de Uzá, e Uzá veio a falecer. A Bíblia não diz que Uzá toca na arca, mas a Bíblia diz que Uzá estende a sua mão, ele tenta segurar, mas só dele tentar segurar a arca do Senhor, a ira de Deus se apodera da vida dele, e ele veio a falecer. Pararam com o cortejo da arca do Senhor, anunciaram a Davi, e quando Davi se aproxima do corpo de Uzá, ele toma a palavra. Quando Davi toma a palavra, ele começa a citar em alto e bom som: o que eu mais queria era ter a arca do Senhor de volta na minha cidade, mas por que tal atrocidade cometeu Deus contra a vida de Uzá? A partir de hoje, esse local será chamado Pérez Uzá, em homenagem a meu sobrinho Uzá, que faleceu aqui. E eu não vou prosseguir com o cortejo da arca. O historiador aos Hebreus, Flávio Joséfo, ele escreve da seguinte forma, pastor: que o cortejo da arca do Senhor era um fato inédito, histórico. Era como se fosse o dia dos evangélicos desta nação. Parava-se tudo, paravam-se todos. Era cerca de 80 mil pessoas que acompanhavam o cortejo da arca do Senhor. E quando para o cortejo da arca do Senhor, 80 mil pessoas ficam atentos para o que é que Davi iria dizer. E Davi alça sua voz e começa a dizer: a partir de agora, eu não vou conduzir a arca do Senhor, não vou levar a arca do Senhor de volta para a minha cidade, mas eu vou deixar a arca do Senhor por aqui. A Bíblia diz que entre as 80 mil pessoas se manifesta um crente, e o nome desse crente era Obed-Edom. Obed-Edom. Davi levanta a sua voz e diz: eu não vou levar a arca do Senhor de volta para minha cidade. Obed-Edom levanta a mão para o céu, alça a sua voz e diz: Davi, o Senhor não vai levar a arca de Deus de volta para a sua cidade? Vou não? Então deixa a arca do Senhor lá na minha casa. Lá na minha casa, porque lá na minha casa tem um cantinho para a arca. Lá na minha casa tem um negócio, tem um quartinho para a arca. Lá na minha casa tem um quarto especial para a arca. Lá na minha casa tem um lugar que eu preparei para receber a arca do Senhor. Aí eu estava meditando na Bíblia, Enoque. Entre as 80 mil pessoas, porque somente um é que se manifestou, pastora Tânia, pedindo a presença da arca. Será que os demais não sabiam o que é que representava a arca do Senhor? O que é que simbolizava a arca do Senhor? Será que você não deu um glória ainda porque você faz parte das 80 mil pessoas que não sabe o que é que simboliza a arca do Senhor? Pois vamos lá, eu tenho um tempo ainda. A Bíblia diz que uma certa ocasião Deus chama Moisés no particular. E nesse particular, Deus comissiona a Moisés algumas tarefas. Construir a arca do Senhor era uma delas, pastor Marcelo. Mas a Bíblia diz que Moisés não entendia nada de arquitetura bíblica. Deus então comissiona Bezaliel, o arquiteto mosaico da época, para comissionar e ajudar a Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés transmitia a Bezaleel. Bezaleel, ele sabia acerca de côvado, largura, comprimento, altura, melhor madeira, o que era ouro, o que era madeira cara. Ele conhecia tudo. Moisés, ele só ouvia a voz de Deus. Bezaleel, ele era um entendido, mas quem ouvia a voz de Deus era Moisés. Não basta você ser só entendido, você tem que primeiro ouvir a voz de Deus. Não adianta você ser um missibista, um poliglota, ser um exegese bíblico. Se você não ouve a voz de Deus, você não é nada. Você não é nada. Aí tem muitos confundindo o que? Deus comissiona Moisés, aí Moisés dá a tarefa para Bezaleel. Ah, se Bezaleel parasse e dissesse assim: eu sou maior do que Moisés, porque eu entendo, eu sou conhecedor. Obreiros, eu vou abrir um parênteses aqui. Não pensam vocês que vocês estão
do lado de Moisés, que vocês são melhores do que Moisés, não. Enquanto Deus estiver falando com Moisés, vocês não passam de auxiliares, de sucessores. Vocês são braços direito. Não vai vocês pensando que vocês são maior, que vocês são melhores, não. Maior é aquele que ainda ouve a voz de Deus. Quantos aqui ainda ouvem a voz de Deus? Levante a mão. Só quem ouve a voz de Deus, levanta a mão. Moisés, eu quero que você construa minha arca, e vai anotando. Moisés pega a melhor madeira da sua época. A Bíblia diz que Bezaleel traz a ele uma madeira cujo seu nome era cássia ou cetim. Quando traz a madeira, Deus aprova. Quando Deus aprova, Deus começa a dizer a Moisés: corta a madeira. A minha arca, Moisés, terá que ter cerca de 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. 1 côvado, segundo a Bíblia, equivale a 45 centímetros. 45 centímetros, segundo para nós, ele mede-se do cotovelo à ponta do dedo médio. A Bíblia diz que a arca do Senhor tinha cerca de 1,12 m de comprimento, 67 centímetros e meio de largura, 67 centímetros e meio de altura. Corta a madeira, Moisés. Moisés corta a madeira, une a madeira uma com a outra. A Bíblia diz que formou-se um enorme caixote de madeira, formado por uma madeira cara. Moisés, agora eu quero que você derreta o ouro, cubra ela com ouro por dentro e também por fora. Moisés derrete o ouro, cobre a madeira com ouro por dentro, por fora. Aí vem o Senhor e diz: Moisés, agora eu quero que você construa o propiciatório. O propiciatório, segundo a Bíblia, era como se fosse uma tampa que colocaria sobre a arca da aliança, o mesmo comprimento e a mesma largura. Cobre, Moisés, com ouro propiciatório por dentro e também por fora. A Bíblia diz que Moisés cobre o propiciatório com ouro por dentro e por fora. Aí vem o Senhor e diz: Moisés, agora eu quero que você construa para mim 4 argolas de ouro. Desse um canto da minha arca, em cada canto da minha arca você vai impor 1 argola de ouro. Pronto está, Senhor? Não, Moisés, agora eu quero que você pegue 2 varas grandes, teça uma de um lado, a outra do outro lado da minha arca. Moisés pega as 2 varas, tece uma de um lado, a outra do outro lado. Tá pronto, Deus? Não. Agora eu quero que você construa 2 querubins de ouro, um voltado para o outro, com as asas abertas, e imponham sobre o propiciatório. Moisés constrói os 2 querubins de ouro, impõe sobre o propiciatório. Segundo o historiador, Moisés estava tão ansioso em saber o que ele estava construindo, que ele olha para Deus e pergunta a Deus: o que é que eu estou construindo? Está pronto? Moisés, o que é que o Senhor está vendo diante dos seus olhos? Ah, Deus, eu estou vendo uma obra-prima que o Senhor me mandou construir. Moisés, o que é que você está vendo diante dos seus olhos? Deus, eu estou vendo a arca da aliança. Moisés, você está vendo diante dos seus olhos a arca da minha presença. Não entendi, Deus. Moisés, onde estiver a arca da aliança, a minha presença vai estar. Eu vou falar mais uma vez. Moisés, onde estiver a arca da aliança, a minha presença vai estar. Moisés se empolga, pastor Marcelo. Ele olha para Deus e diz assim: Deus, se a arca da aliança estiver aqui, a minha presença vai estar aí. Se a arca da aliança estiver num raio de 20 quilômetros, a minha presença vai estar lá. Ele olha para Deus e diz assim: Deus, eu posso descer daqui agora e dizer para o arraial que onde estiver a arca, a sua presença vai estar. Deus olha e diz: não, Moisés, não diga só isso. Diga para o meu arraial que onde estiver a minha arca, a minha presença vai estar. E onde estiver a minha presença, diga para eles que eu vou assinar a vitória. Diga para eles que eu vou glorificar o meu nome. Diga para eles que eu vou abrir porta onde não tem parede. Diga para eles que eu vou fazer da corrente do mar um caminho deserto para que eles possam caminhar. Deus, eu não entendi. Moisés, onde estiver a arca da aliança, a minha presença vai estar. Eu nunca vi a presença de Deus entrar num ambiente para o ambiente continuar sendo o mesmo. Eu nunca vi a presença de Deus entrar na vida de alguém para esse alguém continuar sendo o mesmo. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. A Bíblia diz que pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acende. Não entendeu? Onde a presença de Deus está,
alguma coisa acontece. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, Moisés olha para Deus assim: Deus, eu posso agora construir um carro de boi, impor a arca do Senhor sobre o carro de boi? Deus olha para Moisés e diz: não. Comissione para mim os da tribo de Levi, porque eles que vão conduzir a minha arca. Pastor, em toda a história da construção da arca, Deus falou com Moisés e Moisés acatou. Mas quando Deus olha para Moisés assim: comissione os da tribo de Levi, Moisés olha para Deus e diz: como é? Chame os da tribo de Levi. Segundo a Bíblia, os da tribo de Levi seriam os únicos que ficariam isentos de um pedaço de terra na divisão da terra prometida. Sabe por quê? Só fazia parte da tribo de Levi aquele sujeitinho boa gente, mas que não valia nada. Ladrão, prostituta, macumbeiro, feiticeiro, quem não prestava, quem não dava nada, caloteiro, quem devia e não pagava, só quem não prestava. Aí Moisés disse assim: Deus, eu posso construir um carro de boi? Deus disse: não, chame-os da tribo de Levi. Moisés olha para Deus: como é? Sabe por que é que Moisés indaga a Deus? Porque já nesta época o homem queria pôr uma barreira, uma limitação entre Deus e o homem. Não, você não entendeu. Já nessa época o homem queria pôr uma barreira entre Deus e o homem. Já nesta época o homem olhava pela aparência. Mas eu louvo ao Deus desta igreja, que o Deus desta igreja não é como o homem. O homem olha e diz: não pode. Deus olha e diz: ele pode todas as coisas que eu ainda fortaleço. O homem olha e diz: não presta, ele presta, porque eu vou fazer dele uma nova criatura. O homem olha e diz: ele não vai chegar a lugar nenhum, ele vai chegar porque eu sou com ele. O homem olha e diz: você não vale nada. Deus olha e diz: eu vou fazer na tua vida só para mostrar que eu sou Deus. O homem sempre vai olhar pela aparência. E enquanto eu estava ali assentado, o Espírito de Deus me disse: hoje você vai pregar para um povo vitorioso, mas dentre esse povo vitorioso tem muita gente que era para estar muito longe, mas infelizmente por causa daqueles matadores de sonhos, daqueles que não acreditam no sucesso, existem muitos que estão estacionados na fé, parados na fé, crendo que vai acontecer, mas ao mesmo tempo não crê. Sabe por quê? Porque no meio do caminho estamos cercados daqueles que não acreditam na nossa vitória, não creem no nosso sucesso. Mas levante a mão, porque eu vou profetizar. Querendo Satanás ou não, Deus vai preparar o dia, Deus vai preparar a hora. Deus não vai matar os teus inimigos, Deus não vai estripar aqueles que não acreditam nos teus sonhos. Deus vai dar vida e saúde para eles, vai colocar você no pódio, vai colocar os teus inimigos assentados na arquibancada da vida. E quando Deus te entregar a vitória, eles com vida e saúde vão ter que se colocar de pé, e Deus vai olhar do alto dos céus para dizer a eles e dizer: pode aplaudir a vitória do meu povo. Não entendeu? Deus vai dar vida e saúde para os teus inimigos, porque no dia da tua vitória eles vão ter que se colocar de pé para aplaudi-la e glorificar o teu Deus. O homem sempre olha pela aparência, pastora. O homem sempre olha pela aparência. Me ajuda a pregar, catuca sem mão, diga para ele assim: ó, cuida bem de mim hoje. Você não sabe quem eu serei amanhã. Não, você não entendeu. Olha para ele e diga: cuida bem de mim hoje. Você não sabe quem eu serei amanhã. Olha para ele e diga: aproveita para pegar na minha mão hoje, porque o que Deus vai fazer na minha vida é tão grande. Porque o que Deus vai fazer na minha vida é tão grande, que se você quiser pegar na minha mão amanhã, você vai ter que marcar horário. Se você quiser pegar na minha mão amanhã, você vai ter que me procurar no aeroporto mais próximo. Se você quiser pegar na minha mão amanhã, você vai ter que marcar data, dia, hora. Porque o que Deus vai fazer na minha vida é grande.
grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Eu não vou parar enquanto você não der glória. O que Deus vai fazer na tua vida é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Um pouquinho mais de Bíblia para mim terminar. O homem sempre vai olhar pela aparência. Deus chama Samuel e diz assim: Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque na casa de Jessé me aprove de um rei. Pastor, o senhor que conhece mais Bíblia que eu sabe que nessa época o profeta não ia na casa de qualquer um. Ele só ia onde Deus o mandava. Diferente dos nossos dias, tem profeta que só quer ir onde ele quer. Quando ele sabe que o cabo tem um pouquinho mais de condição, ele vai lá, até profetiza, sapateia, toma cuidado que isso aí não é vaso, irmão, isso é xícara, hein? Agora tem uma meia dúzia aí que gosta de correr atrás de profeta e profecia, né? Quando sabe que o cabra é vaso, ele já quer tacar a cabeça embaixo da mão. Oi, meu irmão, você quer ouvir Deus falar? Tem aqui um profeta. Você quer ouvir palavra? Tem aqui um profeta. Para de ficar correndo atrás de profeta e profecia. Quer ouvir Deus falar? Liga para o teu pastor. Marca um horário com o teu pastor. Procure pelo teu pastor, porque o teu profeta está aqui. Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque na casa de Jessé me aprove de um rei. Antes do profeta ir, sabe quem ia? O mensageiro. O mensageiro vai na frente, chega na casa de Jessé e diz: Jessé, prepara os seus filhos, porque o profeta está vindo aí. Aí o mensageiro volta até o profeta e diz: profeta, eu já fiz a minha parte, agora é com o senhor. Aí o profeta chega na casa de Jessé. Quando o profeta chega, estavam todos os filhos de Jessé e Jessé reunidos. A primeira pessoa que ele avista, a Bíblia diz que era Eliabe. Quando ele olha para Eliabe, segundo a Bíblia, ele era chefe dos capitães da guarda. Nunca precisou frequentar a academia de Israel, porque o cabo era forte por natureza, era belo. Quando o profeta olha para ele, ele já tira a tampa do chifre de azeite e vai derramar azeite. Quando ele vai derramar azeite, Deus se coloca de pé no trono. Samuel, Samuel, não te atentes pela aparência. Não entendi, Deus. Samuel, você olha como o homem olha. E como o homem olha, Samuel, o homem olha aquilo que está diante dos seus olhos. Eu ainda olho aquilo que está escondido. Eu ainda olho aquilo que está guardado, aquilo que está em oculto. Tem muita gente que olha para você pela aparência, porque não sabe de onde você veio, porque é que você está aqui, onde Deus vai te levar. Tem muita gente que se levanta contra a tua vida, porque não sabe o que é que Deus depositou em você, o que é que Deus guardou, escondeu dentro de você. Não se preocupa não, porque o dia e a hora está gravado. Deus não é Eliabe não, é Samá também não, Simeia também não, Radai também não, Eliabe também não, Abinadab também não. Deus, o Senhor me mandou na casa errada? Não. Pergunta para Jessé se acabaram os mancebos. Aí eu fico me perguntando, se o mensageiro ia na frente para anunciar que o profeta ia, por que Davi não estava em casa? Por quê? Era tão importante, tão especial, que nem para o pai, nem o pai acreditava nele. Deus, o Senhor me mandou na casa errada? Não, pergunta para Jessé se acabaram os mancebos. Jessé, acabaram os mancebos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ainda falta o menor. Ainda
ainda falta o menor. E onde é que ele está? Ele está no pasto. Ele não é chefe dos capitães da guarda, ele é pastor de ovelha. Ele não é chefe dos capitães da guarda, ele é pastor de ovelha. E como pastor de ovelha, ele estava lá no pasto cantando e salmodiando, dizendo: eu estou no pasto, a minha família está lá em casa, Deus vai ungir alguém a rei, mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque a tua mão me seguirá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa perante mim. Deus para, olhe e dizer agora, é agora. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Samuel, hoje é acabaram-se os mancebos? Não, ainda falta o menor. E onde é que ele está? Ele está lá no pasto, apacentando as ovelhas. Ninguém dá nada por ele, ninguém valoriza ele, ninguém vê ele, ninguém enxerga ele. Ele está no pasto, mas o coração está no trono. Ele está no pasto, mas os meus olhos estão sobre ele, como chama de fogo. Eu vou profetizar, eu estou sentindo Deus aqui. Você pode estar esquecido pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu parente mais próximo, mas os olhos de Deus estão como chama de fogo sobre a tua vida, e o tempo da tua vitória vai chegar. Só dá glória quem tem glória, só dá aleluia quem tem aleluia para dar, só canta e exalta quem é de Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: cuida bem de mim hoje. Você não sabe quem eu serei amanhã. Olha para o outro lado e diga para ele: cuida bem de mim hoje. Você não sabe quem eu serei amanhã. Ainda falta o menor. Vá buscá-lo. Vá buscá-lo. Quando Davi entra pela porta, mal entra pela porta, Jeu já coloca de pé e diz: Samuel, pode levantar, pode ungir. É ele, é ele, é ele, é ele. Cuida bem de mim hoje, você não sabe quem eu serei amanhã. Ele não passa de um pastor de ovelha, não. Aos olhos de Deus ele já é o rei de Israel. Olha para ele, olha para ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Olha para teu irmão, diga para ele assim, ó: fixa bem os seus olhos em mim, porque o que Deus vai fazer na minha vida é muito grande. Cuida bem de mim hoje. Deus, eu posso construir um carro de boi? Não, chama os da tribo de Levi. Davi alça a voz assim, ó: eu não vou levar a arca de volta para Jerusalém. Aí Obed-edom levanta a mão e diz: Davi, deixa a arca do Senhor lá em casa. Aí eu fiquei me perguntando por que é que Obed-edom, entre 80 mil pessoas, foi o único. Segundo a Bíblia, Obed-edom, ele era coatita, pastor Marcelo. Os coatitas, eles eram da linhagem dos levitas. Ele nunca carregou a arca, mas o seu avô carregou um dia. Ele nunca carregou a arca, mas o seu pai carregou um dia. E ele cresceu com aquilo da imaginação, aquilo que o seu pai dizia. Oh, meu filho, você não sabe uma certa ocasião que nós fomos atravessar um rio cujo seu nome era Jordão. E Deus deu um brado e disse assim: primeiro, os levitas vão entrar e pisar na água. Meu filho, eu estava lá conduzindo a arca quando eu pisei na água. Quando eu pisei na água, o Jordão se dividiu de um lado para o outro. Filho, você não sabe a ocasião que Deus mandou entrar e derrubar as muralhas de Jericó. Eu estava lá.
E era eu que conduzia a arca. Obed-edom cresceu com aquilo. Quando Davi alça a voz e diz assim, ó: eu não vou levar a arca de volta para Jerusalém. Obed-edom pergunta para o vizinho dele mais próximo e diz: o que é que ele falou? Que não vai levar a arca. Não entendi. O que é que ele disse? Que não vai levar a arca. Obed-edom levanta a mão para o céu e começa: ele não vai conduzir a arca, vai parar e deixar a arca do Senhor aqui. Você não entendeu? Davi alça a voz assim: eu não vou levar a arca de volta para Jerusalém. Obed-edom disse: demorou, mas chegou a minha vez. Demorou, mas chegou a minha hora. Davi, deixe a arca do Senhor lá em casa. 3 meses. Os vizinhos de Obed-edom procuraram por Davi e disseram: Davi, tira a arca de Deus da casa dele. Tira a arca de Deus de lá. Por quê? Porque depois que a arca de Deus entrou na casa dele, Deus abençoou a casa dele. Deus abençoou a família dele. Deus abençoou tudo quanto ele tem. A vida dele mudou. 3 meses a prosperidade entrou na casa dele. 3 meses a história da vida dele foi mudada. 3 meses Deus assinou vitória para a vida dele. Só foi levar a arca de Deus para a casa dele foi a mesma coisa que assinar a vitória. As coisas mudaram do dia para a noite. Davi, a casa dele era uma casinha pacata. Ele tinha uma vidinha anátema. Ele tinha uma vidinha amaldiçoada. Segundo a história, Obed-edom, ele era crente. Sabe que ele era crente? Ele era um crente pacato. Ele pregava alegria, não tinha alegria. Pregava paz, não tinha paz. Pregava prosperidade, não tinha prosperidade. 3 meses os vizinhos de Obed-edom olharam para ele e disseram: o que é que aconteceu na vida dele? O que é que aconteceu na vida dele? Não, você não entendeu. Cuida bem de mim hoje. Você não sabe quem eu serei amanhã. Tira da casa dele a arca. Ei, não vai você pensando que o diabo se levanta contra você porque você é bonitinho, bonitinha, porque você se veste bem, porque você fala bonito, porque você prega bem, porque você professa o português dentro do vernáculo. Não, o diabo se levanta contra a tua vida é porque dentro da tua vida tem algo chamado presença. Presença, presença, presença. E onde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. Eu nunca vi a presença de Deus entrar na vida de um crente frio e ele continuar frio. Eu nunca vi a presença de Deus entrar na vida de um crente triste e ele continuar triste. Mas onde a presença de Deus está, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Só quem tem presença de Deus levanta a mão para adorar. Só quem tem presença de Deus levanta a mão para adorar. Só quem tem presença de Deus levanta a mão para adorar. Para me encerrar, há um tempo atrás um amigo me ligou e disse assim: olha, eu não vou poder atender um evento, você pode atender no meu lugar? Eu disse: claro. Liga e avisa que você não vai. Não, eu vou pedir para o fulano emitir a sua passagem, você vai, quando você chegar lá, está tudo preparado, tudo bem. Quando eu cheguei num determinado estado, que por questão de ética eu não cito não. Quando eu cheguei no aeroporto, o irmão estava aguardando com a bendita placa: pastor fulano de tal. De longe eu vi. Eu disse: misericórdia. Ele nem avisou que ele não vem. Quer ver? Quando eu cheguei perto, eu me aproximei do irmão e disse: meu irmão, pastor fulano não veio, eu vim representá-la. Na cara larga, ele já olhou para mim e disse: só um minuto que eu vou ligar para o pai. E se o pai autorizar, o senhor fica. Se não, o senhor pode voltar daqui mesmo.
Eu disse: que recepção amável, obrigado. E ele falou com o pai, e o pai disse: tudo bem, fica, né? Ele me hospedou num hotel e disse assim: olha, tal hora eu venho apanhar o senhor para o senhor almoçar. Eu disse: tudo bem. Me hospedei. Quando deu determinada hora, pastor, você interfonou, eu atendi, disse: pastor, eu vim buscar o senhor para almoçar. Eu disse: amém. Varado de fome, 160 quilos. Eu fui. Quando eu fechei a porta do quarto, que eu apertei o botão do elevador e entrei dentro do elevador, o Espírito Santo: psiu, volta, porque aqui hoje você não come. Você dá glória porque não era você, né? Quase eu olhei e disse assim: vigia, Jesus. Oxê. Volta, porque hoje aqui você não come. Disse: amém. Voltei, catei o interfone e disse: varão, estou com fome não. Estou com fome não. Amém, pastor, tem certeza? Tenho. Se der fome eu peço alguma coisa aqui. Amém. Fechei a porta meio que irado. Fiquei ligado. Quando eu desci para a oração, o Espírito do Senhor me visitou e disse: psiu, foi eu que te trouxe aqui. Fique atento e ouça a minha voz, porque foi eu que te trouxe aqui. Pastor Marcelo, o irmão me apanhou à noite. Eu cheguei no ginásio, eu achava que o evento era grande, mas quando eu cheguei era bem maior do que eu imaginava. Me levaram ao púlpito, ao palco daquele ginásio. O líder maior me recepcionou. Não foi aquela recepção agradável, como a gente está acostumado, como fomos recebidos aqui. Mas ele me recebeu, me colocou do lado dele. Eu peguei o folder na mão e comecei a ler. Eu disse: já vi o nome do fulano. Mas eu me alegrei quando eu vi o nome da irmã fulana de tal. Eu disse: olha que benção, a irmã fulana vai estar aqui hoje. Vai sair mais um DVD, que benção. E o culto foi. Ora vai, ora vem, cadê a irmã? Eu vi que o pastor estava meio preocupado. Eu disse: pastor, a irmã não vem? Disse: está atrasada e diz que vem. Quando ela chegou no local do evento, pastor, cheia das plumas e dos paetês, não me rele, não me toque, mal cumprimentou o chefe. Eu disse: vai, recepção agradável para mim. Aqui se faz, aqui se paga. Tome. Canta um, canta dois. Chegou a irmã fulana. Quando ela foi cantar, ela cantou um, cantou dois, cantou três. No terceiro, o Espírito do Senhor quebrou o silêncio. Abre os seus olhos espirituais e veja o que eu te mostro agora. Pastor Enoque, eu vi com esses olhos que a terra não hão de comer, porque vão ser arrebatados antes. Enquanto a irmã fulana cantava, pastora, o semblante dos irmãos foi desfalecendo. Aquele ginásio foi tomado por uma tristeza. Mas uma tristeza. E o pastor sentado do meu lado, ele olhou para mim e disse: está vendo? A gente paga caro para vir uma fulana dessa acontecer isso. Porque o pastor que dá vida pelas ovelhas, ele tem visão espiritual. Enquanto ela cantava, eu via isso. E o Espírito do Senhor começou a falar em meu coração e eu estava atento. Quando subiu pela lateral do púlpito, um diácono, ele atento, ele deu um bilhete na minha mão, eu catei aquele bilhete. E eu li o bilhete. Quando eu li, eu não entendi, eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim: não, é para me dar para o pastor. Eu já tinha lido, entreguei o bilhete na mão do pastor. O pastor leu o bilhete, amassou o bilhete e colocou no bolso. Preste atenção. A irmã acabou de cantar. O pastor olhou para mim e disse assim: eu vou fazer uma oração e o senhor tem 40 minutos. E eu vendo aquela
aquela cena eu murmurei, eu disse: Deus, serão os piores 40 minutos da minha vida. Aí o Espírito do Senhor quebrou o silêncio e disse: serão, mas se tu ouvires a minha voz e fizeres o que eu mando, tu verás o que eu faço aqui hoje. Eu disse: Deus, não entendi nada. O bilhete, pega o bilhete e chama ela para cantar. Eu olhei para o pastor antes que ele orasse e vi o microfone para a mão dele. Eu disse: pastor, entregaram um bilhete na mão do senhor, eu não deixei de ler porque entregaram para mim enganado. Chama essa irmã para louvar antes que eu pregue. Ele olhou para mim e disse: o senhor a conhece? Eu disse: não, pastor, eu não sou daqui. O senhor quer botar a sua conta em risco porque o senhor está aqui como representante. Irmão, eu fiquei calado, eu não tive reação. Ele orou, passou o microfone para mim, e antes que eu murmurasse, o Espírito do Senhor: faça o que eu te mando e tu verás o que eu faço. Eu nem saudei os irmãos. Eu olhei para o pastor e disse: pastor, o bilhete. Eu peguei o bilhete na mão, chamei pelo nome: irmã Luzia do setor 3, onde é que está a senhora? Venha louvar a Deus antes que eu pregue, porque Deus me mandou te chamar. Quando eu procurava a irmã, e alguém me puxou e disse: está ali. Quando eu olhei, eu disse: não, não é, não pode. Porque o homem olha, quando ele olha pela aparência. Eu disse: não foi Deus que falou, foi o diabo, só pode. Porque o homem olha pela aparência. Nada combinando, eu disse: sangue do Cordeiro. Mas quando ela subiu, olhou para o seu pastor, sorriu, pegou na mão dele e disse: pastor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando. Eu estava no monte orando essa semana e Deus me disse: meu filha, prepare esse hino, porque no sábado eu vou te dar a oportunidade para louvar o meu nome. Pastor, obrigado por ser sensível à voz de Deus e me permitir que eu cantasse, pastor, para o presidente que amassou o bilhete. Quando eu olhei para ele, eu vi que a lágrima começou a cair. O Espírito do Senhor disse: agora abra os teus olhos espirituais e veja o que eu faço. Ela pegou o microfone na mão e começou mais ou menos assim: eu quero saudar a eleita do meu Deus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sonoplasta, o CDzinho amarelo que eu te dei, a faixa de número 3. Soltou, irmão. Quando ela começou a cantar, o Espírito do Senhor disse: agora olha, eu vi que enquanto ela cantava era como se fosse uma mão que entrava embaixo do queixo dos irmãos e ia levantando, ia levantando, ia levantando, ia levantando, ia levantando, ia levantando, ia levantando. Aí eu olhei para Deus e eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? Fala comigo, porque eu preciso saber o que é que o Senhor está fazendo. O Espírito do Senhor me disse: pergunta. Eu disse: Deus, por que é que o Senhor não usou ela? Porque ela é renomada, ela foi conhecida, ela é conhecida, ela foi convidada. O Espírito do Senhor me disse: porque eu já não sou mais com ela. Ela tem roubado o que o meu povo tem atribuído a mim. Ela pensa que é alguma coisa. Eu disse: Deus, e por que é que o Senhor está usando ela, que nem aparência tem? O Espírito do Senhor, Deus, foi franco em olhar para mim e dizer: meu filho, onde a minha presença está, ela ainda faz a diferença. Ela ainda faz a diferença. Ela ainda faz a diferença. Só quem tem presença de Deus fica de pé. Só quem tem presença de Deus fica de pé. Só quem tem presença de Deus fica de pé. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Pega na mão. Pastor Marcelo, está na hora do Senhor começar a formar obreiros das suas entranhas. Daqui, ó. Porque os obreiros que serão formados e são formados das suas entranhas, amanhã eles não vão crescer o olho naquilo que Deus prometeu para o Senhor e estão cumprindo na sua vida. Aqueles que não são das suas entranhas, amanhã pode dividir esta obra, como já dividiu.
Aqueles que não são das suas entranhas, não caminham na sua visão, não servem para caminhar do teu lado. Deus vai começar a te mostrar quem são os verdadeiros, quem que o Senhor pode contar, quem que o Senhor pode contar como útil. Aqueles que não são e não estão na mesma visão, não se espante, pastora Tânia, porque o vento de Deus vai soprar, mas o vento de Deus vai arrancar com mão forte, vai sair sem dividir, vai sair sem levar ninguém, porque aqui não tem ovelha do pastor Marcelo, aqui não tem membro do pastor Marcelo. A igreja, a ministério trazendo Cristo às nações, foi comprado na cruz do Calvário. Pastor Marcelo é só o apacentador desta obra. Está na hora, pastor Marcelo, de Deus começar a cumprir, porque está vindo do céu um vento que vai soprar dos quatro cantos desta terra, do leste, oeste, do sul, do sudoeste, e aonde este vento soprar, Deus vai levar esta bandeira, Deus vai levar este ministério, mas Deus vai levantar verdadeiros. Não se espante se Deus começar a tirar daqui de cima e mandar para baixo, se Deus começar a tirar lá de baixo e mandar para cima. Não se espante, Deus vai começar a levantar verdadeiro. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Pega na mão dele. Pega na mão. Fecha os olhos. Feche os olhos. Diga após mim assim, diga Deus. Está fraco, diga Deus. Diga Deus, se o Senhor me ama. Diga Deus, se o Senhor me ama, como eu te amo. Nessa noite eu preciso de um sinal. Diga, eu preciso de um sinal. E o sinal que eu preciso é um pouquinho mais da sua presença. Diga, Deus, o sinal que eu preciso é um pouquinho mais da sua presença. Diga, Deus, se o Senhor me ama, como eu te amo, me dá esse sinal agora, 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 agora. Receba a presença de Deus agora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração